E aí, meus amigos, tudo bem? Mais um RMH, tô aqui no Animal, arrumando as coisas, organizando todo o estoque, colocando os CDs, todos de uma forma tranquila, aproveitando esse tempo todo que nós temos assim, uma situação atípica total, né, na parte de atendimento, de correio. Então eu e o Blackmore estamos aqui organizando a loja e preparado para receber os novos lançamentos semana que vem. E vamos falar de um lançamento agora, né? De uma banda que chegou surpreendendo, já são veteranos, né? Vou falar do novo álbum do Perfect Plan, Time for a Miracle. Já ouviram falar no Perfect Plan? Então, o Perfect Plan é uma banda sueca de uma cidade que eu precisei escrever o nome, que eu não sei nem se eu vou conseguir falar. Chama Örnsköldsvik. Örnsköldsvik, na Suécia. E essa banda chamou muito a atenção no primeiro álbum deles, lançado em 2018, por causa do vocalista, que chama Kent Healy. Cara, esse cara canta muito, canta demais. E os caras já são veteranos mesmo, já tem uma certa idade, se não é moleque, não é uma banda assim que você vê lá os caras e fala, meu, esses caras são moleques, estão começando agora. Não, eles devem ter sido veteranos, aí não tenho informação de que banda que eles participavam, mas o Kent Healy está num patamar assim que ele destoa. Ele destoa assim, com certeza, porque canta demais. Demais. Vocês podem conferir aí algumas músicas que já estão disponíveis, tanto no Spotify como no YouTube. Por exemplo, Better Walk Alone ou A Time for a Miracle, e vocês vão sentir o que é o som do Perfect Plan, uma hora, um melodic rock na linha, vamos falar dos dinossauros, Foreigner, na linha Journey, na linha Bad Company com Brian Howe. Então, para quem curte esse som, tá aí um dos grandes nomes de 2020, aí para estar entre os top 3, top 5, top 10 de todo mundo que gosta de som a hora melodic rock, tá? Animal Records vai estar com o disco aqui semana que vem, e quem quiser, a única coisa que eu não tenho é o primeiro álbum, All Rise, que tá difícil de achar, parece que saiu de catálogo já. Você vê, em 2 anos os discos estão saindo de catálogo. Então, quer dizer, cada vez estão se fazendo menos álbuns, né? Fabricando menos álbuns, né? Então, prestem atenção nessa banda e principalmente nesse vocal, Kent Healy. O cara canta demais, muito. Tem uma voz assim, potente ao mesmo tempo linda, que lembra muito, na praia do Lugran. Entendeu? É nessa praia mesmo, Lugran nos velhos tempos, e o Kelly Hansen hoje nos tempos atuais do Foreigner. Entendeu? Então quem quiser conferir o Perfect Plan, tá aí. Escutem o novo álbum, Time for a Miracle. Esse é um recado do RMH na seção lançamentos. Só pode ser Frontiers Records, né? Mas pra variar, né? O que seria de nós se não fosse a Frontiers? A gente que gosta de hard rock, melodic rock, heavy metal também, né? Tá com umas bandas de prog. Cara, estão na média de lançando, já estão chegando a 1.100 álbuns lançados já em 20 e poucos anos de história, né? E essa semana, recentemente, eu queria mandar meu parabéns, que foi aniversário dele, do dono, do homem que criou tudo isso, que mantém a chama acesa. Serafino Perudino, meu irmão querido, meu brother, meu patrão, sabe, um cara assim, diferente, especial, que mantém a nossa música viva, pela paixão, certo? E grandes novidades virão ainda aí pela Frontiers, vários artistas brasileiros sendo contratados, teremos uma banda, projeto solo do meu irmão querido BJ, chamado Spectra, que vai ser sensacional, sensacional. O viado não me deixa escutar as músicas. Ontem ele ficou quase 1 hora comigo no telefone, e eu esperando que ele falasse, peraí que eu vou te mandar uma, e não mandou. O álbum está sendo mixado e provavelmente deve sair no início do ano que vem, tá? E temos também novidades sobre outro grande vocalista. Vou falar, foda-se. Nando Fernandes também vai fazer parte do cast da Frontiers. Então temos grandes novidades aí para falar da Frontiers. Beleza? Então, para quem gosta de melodic rock, de Aor, ouçam Perfect Plan. Esse novo álbum sensacional.
Agora nos lançamentos, eu vou falar de um que quando eu escutei a notícia eu já falei, ixi, meu, pra que fazer isso? Né? Que tinha aquele do Pânico lá, pra que fazer isso? Então, eu pensei a mesma coisa. O Lynch Mob, Weekend Sensation Reimagined, quer dizer, reimaginado, para comemorar os 30 anos do álbum, que ele é de 1990. Então, Weekend Sensation, aquela faixa de abertura que virou hit, tem várias outras legais que todo mundo se acostumou. Claro que eu, quando eu tomei conhecimento, eu fiquei assim preocupado porque eu não gosto muito que, como eu digo, que mexem no sagrado. Tem coisa que não precisa. É daquele jeito lá, tá legal. Mas como o George Lynch deve tomar alguma coisa, que ele é um workaholic desumano, não para de gravar coisa, de fazer projeto e tal, várias vezes ele marca um golaço e tem outras que é para fora, tem outras que merecia até cartão vermelho. Ele faz uns negócios assim que um cara ativo, ele é meio 13 mesmo. A gente viu o Lynch Mob esse ano no Monsters of Rock Cruise, não foi um show legal. O George Lynch tocou virado para bateria, assim, nem olhava pro público, deve ter tretado com alguém na banda, não sei se com o Oni Logan, sei lá. Mas ele é desse jeito, meio 13, meio... Tem o jeito estranho dele lá, temperamental, tanto que estava até no corredor que eu estava na cabine, ele estava no mesmo, pertíssimo. Eu nem quis falar nem oi, falei, meu, prefiro ter o George Lynch como aquele Guitar Hero do Dokken, do Lynch Mob, de tanta coisa boa que ele fez. Mas falando desse Reimagined, você que é fanático, assim, tem que ter tatuagem, carteirinha de fã-clube, ser um cara que consome tudo do George Lynch e do que tem o nome dele envolvido. Você pode gostar de algumas faixas, mas assim, eu não indico, achei lamentável, a ideia foi ruim, não gostei da gravação, não tem nenhuma música que ficou melhor, não tem pegada hard rock, eles tiraram, tem muita coisa de som de velho chato, gravação ruim, tá mais atrasada as músicas, o beat mais para trás. Não vou falar da performance, não muda nada, eu prefiro o disco anterior. Foram mexer no sagrado e isso para mim é uma homenagem com, sei lá, com bolo estragado, salgadinho estragado, cerveja quente, é aquela festa com isso e que ainda acaba cedo, uma coisa lamentável. Então assim, não se deram bem com essa ideia. Tem discos que tem regravações que eu gosto. Do Testament eu gostei muito. Do Exodus falam até mal, mas eu gostei das regravações. É um outro tipo de interpretação. Agora isso é reimaginar clássico, reimaginar coisa que não deveria mexer. É um direito deles, poderiam fazer até, sei lá, só percussão com isso e voz, violão e voz, deixar acústico, fazer qualquer outro estilo jazz, big band e tal. Do jeito que tá, eu acho muito pouco provável algum fã do Lynch Mob ou do Dokken ou do George Lynch ou Oni Logan, de quem quer que seja, achar excelente. Olha, eles imaginaram as músicas numa outra forma e ficou muito legal. Descarta isso, que você vai ter. Se eu tivesse disco eu não vou nem tirar do lacre, se eu tivesse CD. Não vale a pena, não gostei, mãozinha para baixo aqui. Não tem os mano aqui do dislike, então esse é o meu dislike. O segundo lançamento tem a ver com o George Lynch, porque é um do Dokken, The Lost Songs, 78 a 81. É um disco que tem uma coletânea, que tem músicas dessa época. Tem umas que foram retrabalhadas e outras inéditas, você percebe pela gravação. Então assim, não tem muito o que falar. Só tem algumas coisas que saíram naquele disco ao vivo, From Conception de 81, From Conception Live de 81, alguma coisa assim. Uma ou outra. Tem uma do primeiro EP também. Mas o resto assim é indicado para quem é fanático pelo Dokken, fanático. Não estou falando que é fã, fanático. Tipo o amigo nosso, o Klaus, ele com certeza vai ter, já até soltou rojão. Então assim, quem é fanático pela banda tem da época, essa época
inicial tem o Juan Croucier do Rat, era do Dokken, ele era o baixista antes de entrar o Jeff Pilson. Então tem músicas interessantes, é legal para ver, igual esse álbum o que eu falei, From Conception, o Conception Live 81, um ao vivo, na época lá da Sunset Strip, do comecinho, então vale conferir. Tem até uma música que lembra Van Halen, bem aquele Van Halen inicial, até uma tungadinha na guitarra, né? Tem outras, a Felony, No Answer, Prisoner, umas músicas assim, que não foram, que nem eu falei, uma tem no ao vivo e outra no primeiro EP, mas o resto foi descartada. Então algumas retrabalhadas, algumas que tem aquela cara mesmo de demo tape, lógico que deram um tapa legal na produção, e então assim, é indicado para quem é muito fã e tem a coleção do Dokken. Isso aí virou algo histórico, ainda mais todo mundo sabe os problemas que está passando o Don Dokken ultimamente, o estilo da banda, o George Lynch para um lado, o Wild Mickey Brown para o outro, Jeff Pilson para o outro, cada um fazendo seus projetos. Eles até gravaram aquele DVD de Reunion no Japão, lançaram uma música inédita nova que é legal, e o solo do George Lynch é animal. Agora esse é para fanático pela banda. Se você gosta e tem a coleção, esse é mais um que você tem que ter. Antes de encerrar, eu queria lembrar que o videoclipe do Ivan Buzik, confiram, que foi produzido pela Viewplay Filmes, do pessoal que faz o RMH, que produz e edita o RMH. Então confira. Inclusive eles até deixaram um recado falando que quem tiver banda, quem precisar de vídeo, não só banda, precisar produzir um vídeo institucional, alguma coisa, uma videoaula, um videoclipe, e falar que veio do RMH, eu assisti o RMH e eu quero gravar um vídeo com vocês, vai ter um desconto, o Vitor já falou que vai rolar algum desconto se vier do RMH. É isso aí, Batalha. Galera, muito prazer, meu nome é Vitor Fink, eu sou o dono da Viewplay Filmes, produtora que grava, edita e produz o RMH. Como o Batalha mencionou, há pouco tempo lançamos o clipe Silver Angel do Ivan Buzik. Tá? Foi uma honra, um prazer imenso pra gente poder ter realizado esse trabalho. E o clipe ficou lindo, uma música maravilhosa, uma releitura de uma música que o Ivan já tinha. Se vocês puderem, corre lá no canal do YouTube do Ivan e entra lá, assiste. E se vocês gostarem, por favor, compartilha para todo mundo, que isso ajuda muito a gente, muito mesmo, tá? E galera, seguinte, estamos com uma promoção exclusiva para quem for telespectador do RMH, para quem assiste o RMH, tá? Se você tem interesse em produzir algum videoclipe, se você for de uma banda, ou se você tiver alguma empresa e tiver a fim de fazer um institucional ou um vídeo promocional, comercial da sua empresa, estamos com condições especiais, super desconto para quem falar que veio através do RMH, tá? Então acesse o nosso Instagram, Viewplay Filmes, ou o nosso site, viewplay.com.br, e chama lá, entre em contato com a gente, fala que veio através do RMH, que vai rolar um super desconto e um mega presente, tá? Vocês não perdem por esperar, vai ser incrível, tá bom? Então eu espero trabalhar com todos vocês e até mais, muito obrigado. Valeu, continue com o vídeo. Então confira, porque esse clipe ficou muito legal, alto nível da produção. Então, agora resolvemos falar de um assunto aqui, né? Ontem meu irmão Batalha me chamou no WhatsApp, no nosso grupo do RMH, né? E falou assim, ó: pô, vamos fazer um comentário daquelas bandas que lançaram um primeiro álbum não tão bom e não tão rico como os outros, que fizeram um debut álbum ruim e que foram logo depois, no segundo, no terceiro, ou no quarto, às vezes até no quinto álbum, até mudando de estilo, né? Eu achei um assunto legal para vocês discutirem com a gente, né? E eu escolhi algumas bandas, né? Existem várias, mas eu vou falar aqui, vou falar de 4 bandas. 4 bandas que eu gosto, mas que os primeiros álbuns ou não tinham nada a ver, ou foram ruins mesmo. Começando por uma banda que eu amo, adoro, da Suécia, chamada Hardcore Superstar. Os 4 primeiros álbuns do Hardcore Superstar, se você ouve, você fala, isso aqui não é o Hardcore Superstar que você está acostumado a ouvir a partir do álbum Hardcore Superstar de 2005, onde tem aquele hit
aliás, o maior hit da banda, que é We Don't Celebrate Sundays. Os 4 primeiros álbuns do Hardcore Superstar são muito fracos e parecem até outra banda. Vocês vão pensar que é o meio Green Day, e tão ruim que é o It's Only Rock and Roll de 98, o Bad Sneaker and Pina Colada de 2000, o Thank You de 2001 e por último o No Regrets. O No Regrets já começa a ver que a banda ia mudar para fazer aquela puta álbum que é o Hardcore Superstar, e depois pra mim vem o melhor álbum da banda, que é uma porrada, agressivo, pesado, chamado Dreaming in a Casket, que foi lançado em 2007. Esse disco é fantástico. A maioria desses álbuns já estão todos fora de catálogo, é muito difícil hoje você encontrar os discos do Hardcore Superstar. Inclusive eu tinha aqui quase todos e veio um cliente meu aqui e levou assim uma paulada só. Hoje é muito difícil e os discos estão bem caros. Então tá aí, a primeira banda que eu vou falar sobre lançar os primeiros álbuns ruins e depois ficou legal, né? Até renega um pouco, porque nenhuma música desses discos é tocada no show hoje, né? Depois eu vou falar de uma outra banda também que renega os álbuns, uma banda que eu amo. Então a primeira banda que eu acho que fez um disco ruim no início, fez alguns discos ruins no início de carreira foi o Hardcore Superstar. Agora eu vou falar de uma outra que também eu adoro, só que essa é do Canadá. Se você ouviu o primeiro álbum do Triumph, In The Beginning, em relação aos outros álbuns, você tá de brincadeira, né? Você termina o In The Beginning, logo depois acho que vem o Rock and Roll Machine, ou vem o... Bom, qualquer outro álbum eu não me lembro de cabeça a sequência, mas, por exemplo, Never Surrender, Thunder Seven, Just a Game, Allied Forces, Surveillance, Sport of Kings, Edge of Excess, que nós já falamos aqui todos esses álbuns é infinitamente superior ao primeiro álbum do Triumph, que é uma banda que eu adoro também, acho fantástica, sabe, músicas, uma qualidade, Rick Emmett, um puta vocalista, um puta guitarrista, um puta compositor, Pete Gill, um batera que canta com swing fantástico, Mike Levine também no baixo. Puta, como o Triumph podia voltar, né? Eu tive o prazer de ver o Triumph ao vivo em 2008 no Sweden Rock, quando eles fizeram a volta deles, né? Todo mundo achou que o Triumph ia fazer uma turnê bacana. Fizeram 2 shows, um no Oklahoma e um no Sweden Rock. E a vibe da banda não era boa. Escolheram mal o setlist, química lá embaixo. Não foi um show assim que deixou, mas graças a Deus eu tive essa oportunidade de ver o Triumph ao vivo, né? Então tá aí uma banda também que lançou um primeiro álbum que eu não curto tanto, que é o In The Beginning do Triumph. Então agora eu vou falar de mais 2 também. Essa próxima vocês vão concordar comigo. Essa banda também eu acho que vocês vão falar assim, pô, Carlão, eu também acho. É uma banda criada em Hannover em 1965, na Alemanha. Vamos falar do The Scorpions. Essa semana Rudolf Schenker fez 72 anos. Cara, parece que ele tem 50. Um cara que se cuida, um cara com puta alto astral, um cara bacana, sabe? Um cara que tem a sua história escrita no livro do rock. Merece todo o meu respeito. Sabe, o Juninho já meteu as fotos dele lá, tem uma 5 com o Rudolf. O Juninho é o Rudolf Schenker mais novo, né? Ele em breve vai usar o chapeuzinho, vai botar aqueles casacos de couro meio pintado. O Juninho que eu tô dizendo da Let's Rock de Curitiba, né? Meu irmão querido. Homem, aliás, homem não, é o único que é um fã de Scorpions, né? Não tem no Brasil maior que ele. Parabéns, Juninho. Eu sei o quanto você ama essa banda. E, por merecimento, vai estar no clipe do Scorpions, o próximo, chama acho que Sign of Hope, alguma coisa assim, merece estar assim. O que esse homem encheu o saco da gente pra ficar votando nele, que nem me fala mais desse vídeo, dessa eleição aí que encheu o saco. Abração, Juninho. Agora, o Scorpions é uma banda também que tem 2 álbuns no início de carreira também, que pelo amor de Deus, né, que é o Lonesome Crow e o Fly to the Rainbow, né, aquilo era um lance meio psicodélico, uma coisa que logo depois no In Trance e no Virgin Killer, graças a Deus, mudou e seguiu aquela linha que todo mundo gosta hoje do Scorpions. Então o Scorpions é uma banda também que os 2 primeiros álbuns foram meio sinistros, né? E depois disso tem uma carreira maravilhosa, né? Vamos lá, de 65 pra cá, a banda tá fazendo o que hoje?
55 anos de banda. Puta que pariu. Scorpions, que siga em frente com Klaus, Matias, Rudolf, Mickey D e o polonês lá, eu não me lembro o nome dele. Então, agora para encerrar, é uma banda que eu amo de paixão, muito, mas eu já ouvi da boca deles que os 2 primeiros álbuns eles não consideram. Estou falando do Eclipse, outra banda sueca de Estocolmo, minha banda favorita hoje na atualidade, a minha banda número 1. Eu sou um fã alucinado desse cara, de Eric Martinson, além de ser um amigo, um cara que eu adoro. Para mim é um músico mais capacitado, mais completo. Isso eu tô falando pra mim, né? Porque daqui a pouco vem os comentários, os caras falam assim, não, mas como? Não, tô falando pra mim mesmo. É o músico mais completo da atualidade pra mim. Ele faz a música que me dá prazer, ele faz o riff que eu gosto, ele faz os refrões que eu gosto, ele tem o som que me agrada demais. Pra mim o Eclipse é a melhor banda da atualidade hoje. Eu faço um escândalo mesmo, todo mundo gosta, aí dane-se, é a sua emoção mesmo. Então, não tô preocupado se ele faz a pentatônica ou se ele faz a sei lá o que, se a parte técnica toda, né? Quando eu quero perguntar de parte técnica, eu pergunto pro compositor do nosso trilha sonora, Alexandre Grunheit, que pra mim é o guitarrista que, vamos dizer assim, é o guitarrista perfeito, que você chega pra ele e fala assim, Ale, faz isso, ele vai lá e faz, sabe aquele jogador que bate falta, fala, Ale, bate a falta, gol, bate o pênalti, gol. Eu não perguntei se ele não é punhetação, aquelas coisas de guitarrista, guitar hero, não, ele é simplesmente um cara talentoso que faz aquilo que as pessoas pedem e o que ele gosta. Então pra mim, meu guru de guitarra é o Alexandre Grunheit, da banda Ancestral. Ele é um cara que eu cheguei pra ele, sabe como surgiu vou contar essa historinha pra vocês. Você sabe como surgiu essa história da trilha sonora do RMH? Eu liguei pra ele e falei, Lê, tô fazendo um programa novo com Batalha, preciso de uma trilha sonora. Ele falou, putz, que demais. Bom, você já sabe, né? Ele falou, já, pode deixar. É o que eu gosto. Riff melódico, com peso, que meio quebrado. Parabéns, Ale, você além de ser um puta cara, um puta amigo, a gente se xinga, a gente se briga, mas a gente é brother pra caramba. Então, os 2 primeiros álbuns do Eclipse, um que chama The Truth e mais alguma, eu não me lembro direito o resto, me fugiu da cabeça agora, e o segundo álbum, Second to None, eu escutei do Eric Martinson, ele falou assim, não, a gente não considera esses álbuns. E realmente, perto do Are You Ready to Rock, até o Paradigm, são muito inferiores. Eu gosto do Second to None, tem umas músicas boas. O primeiro álbum é meio estranho, tem uma pegada assim até meio extreme, tá? Porque no início de carreira, se vocês forem ouvir até um pouco Are You Ready to Rock, existe uma influência muito forte do Talismã no Eclipse. Aquela, assim, ele, aquela pegada de baixo meia funkeada que o Talismã introduziu no hard rock. Vamos dizer, primeiro foi o Extreme, né? Depois veio o Talismã. Foi isso. O Extreme foi a primeira banda que colocou esse esquema de funk, né, no hard rock. E depois o Talismã trouxe também de uma forma muito mais legal que o Extreme. Não tem nem comparação, o Talismã é 10 mil vezes mais legal que o Extreme. Inclusive, o Extreme é uma daquelas bandas que eu não escuto, não gosto. E Talismã eu adoro. Então, quem conhece esse que eu estou dizendo dos primeiros álbuns do Eclipse, vocês vão ver que eles são muito inferiores ao Are You Ready to Rock. Aí depois vem Armageddonize, Bleeding Scream, Armageddonize, Monumento e Paradigm. Então, e agora vai sair um novo álbum ao vivo do Eclipse, Viva la Victoria. Uma versão com CD, DVD, Blu-ray, LP tricolor. Vai ser uma coisa fantástica, disparado, o melhor álbum ao vivo do ano. Isso não tem nem dúvida, né? Então é isso. Eu falei dessas 4 bandas, Hardcore Superstar, Triumph, Scorpions e Eclipse, que os primeiros álbuns não fazem jus aos outros, tá bom? Um grande abraço para vocês todos. E deixar aqui essa semana ela me relembrou muito um cara que nos deixou
há 6 anos. E que foi um amigo que eu ganhei no rock. E foi uma das maiores conquistas que eu tive na minha vida, poder ter trazido esse cara para tocar aqui no Brasil. Não sei quem lembra, fazem 6 anos que ele morreu essa semana, dormindo, sei lá, foi remédio misturado com não sei o que. Ele era um fumante foda, fumava pra cacete, mas era um dos maiores vocalistas, pra mim um dos melhores vocalistas que eu já ouvi na vida. Que saudade de você, Jimi Jameson. E essa semana eu vi que muita gente... Ele fez anos e morreu, acho que quase que no mesmo dia, né? As obras maravilhosas com Survivor, Solo, com Cobra, com Target, e um ser humano maravilhoso de Memphis, Tennessee. Para mim, o filho mais importante de Memphis, Tennessee, Jimi Jameson. Que saudade! Eu, se pudesse trazer você de volta, trazer alguém de volta, eu traria esse cara. Uma das vozes mais lindas, uma dos caras mais elegantes no palco, cantando com postura, atitude, potência e uma voz fantástica. Aonde você estiver, Jimi, saudade de você aqui. Grande abraço, meus amigos. Beleza aí? Esse RMH em casa, tirando os lançamentos, tem um tema bem legal, porque a gente sabe que tem muitas bandas que se deram bem demais com álbuns de estreia que se tornaram icônicos. Primeiro do Van Halen, primeiro do Iron Maiden, primeiro do Metallica, do Slayer, do Exodus. São muitos exemplos, do Yngwie Malmsteen. Tem muitos exemplos de discos de estreia que se tornaram icônicos, clássicos, que todo mundo fala até hoje. E de bandas que lançaram discos de estreia, mas só pegaram depois. Isso aí é legal também, tem que quebrar a cabeça para listar tudo, porque também o número não é tão pequeno assim. Tem muitas bandas boas, clássicas, lendárias, tudo, de todos os estilos, que só ficaram boas, assim, entre aspas, só ficaram conhecidas, lançaram discos que se tornaram clássicos depois, não foi no disco de estreia. Eu vou começar com uma que lançou um ano antes de eu nascer, o Deep Purple, Shades of Deep Purple. Tudo bem que tem a Rush, que se tornou conhecida naquele chamado Mark I do Deep Purple, né, com Rod Evans, Nick Simper no baixo ainda. Era uma outra formação, ainda tocavam covers. Então esse disco de 1968, o Deep Purple só veio se tornar o Deep Purple como todo mundo conhece, com o MK2, com a entrada do Roger Glover e do Ian Gillan. Aí sim tem aqueles discos clássicos dos anos 70, In Rock, Machine Head e tantos outros, até nas outras formações, os outros marks, né, como eles chamam as formações da banda. Um também que eu listei do ano que eu nasci foi o Alice Cooper, Pretty For You. O Alice Cooper não começou pegando em 1969, foi justamente depois, a partir de 1970. Aí começou a carreira mesmo, que a gente pode falar Alice Cooper Group, depois Alice Cooper, mas não foi com Pretty For You, que ainda tinha resquício até de, sei lá, você parece estar ouvindo Beatles, The Monkees, umas coisas psicodélicas. Ele é bem diferente. Não é um álbum que não é de rock, mas ele é bem diferente do que se tornou depois até o conceito todo do rock teatral, shock rock, aquele hard rock mais encorpado do Alice Cooper Group. E outro exemplo assim também, que começou muito diferente, até meio hippie, muito diferente, Lonesome Crow, do Scorpions, de 72, primeiro álbum da banda. Esse é bem diferente daquele Scorpions que você conhece tanto da fase do Uli Hot, como da fase que pegou mesmo, Blackout, Love at First Sting, até Animal Magnetism, Love Drive, essas coisas. Esse Lonesome Crow é muito diferente de Scorpions. Se colocar sem a pessoa saber que é Scorpions, ela nunca vai adivinhar também. Nessa onda, de 74, tem o Rock'n'Rolla, que não é um disco ruim, é um disco de estreia do Judas Priest, mas também o estilo não tem nada a ver com o que se tornou a banda, que sinônimo de heavy metal, né? E o Rock'n'Rolla não tem nada a ver, produzido pelo Roger Ben, ele não tem aquele peso todo, tem o lado mais rock and roll,
é bem diferente do que se tornou o Judas Priest depois. Eu diria até que o Sad Wings of Destiny ele tem mais a ver com o que se tornou o heavy metal do Judas Priest. Uma pena a produção não ser tão boa. Outro que eu listei, primeiro álbum do Journey, de 75. Não tem nada a ver com aquele AOR, aquele melodic rock, aquele hard rock que você imagina, sei lá, ouvindo Don't Stop Believing, esse tipo de coisa. Ele era mais voltado até para o lado instrumental, ele é bem diferente o estilo do Journey do início de carreira para o que quando depois eles ficaram famosos, né? O mesmo acontece com o Crocus, que você sempre escuta e ouve falar assim, o Crocus, que a gente até assistiu esse ano no Monsters of Rock Cruise, e estava na turnê de despedida, agora nem sei o que vai acontecer com eles. O primeiro álbum do Crocus de 76, ele não tem nada a ver. Ele é até meio progressivo, é muito diferente do que virou o Crocus depois, esse Crocus mais encorpado, rock and roll, hard, lembrando o AC/DC. Outro que se a gente puder considerar a estreia do David Coverdale depois do Deep Purple, a estreia solo dele com o álbum White Snake, ainda escrito separado, de 77, ele também não tem nada a ver com a banda White Snake que se tornou, né? Então é um exemplo que eu peguei até meio aleatório, porque não é o White Snake a banda, é o disco solo do Coverdale, mas ele é muito diferente do que se tornou a banda. Um de 77 que só saiu no Japão, a gente falou muito do Frank Banali, né? Que se se encontrou com o Randy Rhoads, que participa do álbum de estreia do Quiet Riot de 77, foi lançado só no Japão. Então, considerando isso, ele não é um disco ruim. Esses que eu estou listando não quer dizer que sejam discos ruins, quer dizer que a banda pegou depois. O disco de estreia não é nada, não é considerado nada na carreira dessas bandas, é apenas uma estreia, legal ou não, mas estou falando, pegou depois. E esse do Quiet Riot, que só saiu até no Japão, então ele serve pelo registro do Kevin DuBrow, lógico, também falecido, com o Randy Rhoads, aquele início de carreira da banda. Outro também que a banda nunca é lembrada pelo disco de estreia, mas alguns que vieram bem depois, é o Accept, da Alemanha. O primeiro disco lá da Mina da Serra Elétrica, na capa, é um disco até bem inocente. Eu gosto, tem várias músicas legais, tal. Eu prefiro até esse disco do que o I'm a Rebel, que veio depois. Mas o Accept virou o Accept que a gente conhece a partir do Breaker. Aí Breaker, Less and Wild, Balls to the Wall, Metal Heart, né? Então assim, o Accept não vai ser lembrado pelo que ele é por causa do primeiro álbum de 79. Da mesma forma que o Saxon, que o primeiro álbum do Saxon é legal, tem músicas boas, Frozen Rainbow, várias coisas, mas ele é lembrado a partir de 80. Damien Leather, Strong Arm of the Law. O Saxon lançou há 40 anos 2 álbuns no mesmo ano, em 1980. E o primeiro álbum, a capa é legal, o negócio da espada tal, mas não vai ser lembrado por causa do primeiro álbum. Outro que até pode causar controvérsia, mas tudo bem, On Through the Night, do Def Leppard. Uma banda também ainda sem ter encontrado o seu caminho, um álbum bem cru, até a produção bem crua. Tudo bem, tem Rock Brigade, Hello America, Wasted, outras coisas, mas High and Dry é melhor, Pyromania é melhor e vai ser muito mais lembrado do Def Leppard por causa desses álbuns do que do On Through the Night. Um que até a capa é ridícula, Metal Magic, do Pantera, o disco de 83, a fase que o Pantera renega. O primeiro álbum do Pantera não é o Cowboys from Hell, de 1990, ele é o Metal Magic, de 83, uma capa ridícula e que não tem nada a ver com o som do Pantera que todo mundo conhece, que se tornou aquela referência do estilo de thrash metal com groove, com timbragens absurdas. Só a capa desse disco você já vê o negócio tétrico que era. E tem assim, tétrico pelo que depois se tornou, tanto que eles renegam, né? Os irmãos falecidos, depois Phil Anselmo, tudo, nem tinha, quando você ia olhar a discografia do Pantera, esse disco nem era citado, mas é o primeiro da banda. Outro que não é tão lembrado e era com outro vocalista, é o primeiro do Dream Theater, de 89, com o Charlie Dominici no vocal, não era o James Labrie ainda, When
Dream and Day Unite. Esse disco aí eles ainda estavam se encontrando, tem umas faixas legais, mas não é assim, não chega nem aos pés do Images and Words, que é o disco que todo mundo acha ou considera o que é o Dream Theater de verdade, né? Que é o Images and Words, e não esse com o Charlie Dominici. Tem um que também era um exemplo de uma coisa que era demo, e até depois a gravadora lançou, que é o Angels Fall First, que é o primeiro do Nightwish, de 97. Aquilo lá era uma demo, o Thomas, o tecladista, ele até explicou, a gente tinha mandado, não era para lançar. Então assim, depois do Oceanborn, aí virou o Nightwish que todo mundo conhece, com a Tarja Turunen no vocal, virou aquela referência, né? Desse tipo de som deles, que é mais um metal sinfônico, com os vocais da Tarja, que todo mundo sabe. Então assim, e o último que eu listei é o primeiro do TNT. Até pulei a ordem, ele é de 82, mas é um álbum, não é o Knights of the New Thunder, o primeiro álbum do TNT, que é aquela banda da Noruega de hard rock. O primeiro álbum ele é homônimo, né, chamado TNT, de 82, e ele é cantado em norueguês. Então assim, até tem um show que eles fizeram, saiu em DVD com orquestra sinfônica, um show excelente, muito legal. Tem a participação do saudoso Tony Mills também, do Tony Harnell, e desse vocalista que é o original, o disco cantado em norueguês do TNT. Então não é o Knights of the New Thunder, é esse mesmo. Então assim, nunca vão lembrar desse primeiro álbum do TNT, era até bizarro. E na época eu lembro quando saiu Knights of the New Thunder no Brasil, que passava o clipe da Seven Seas, tudo em videoclipes na era pré-MTV, ninguém nem imaginava que existia esse álbum. Assim, até tinha lido, sei lá, no fanzine, na época que a Rock Brigade era fanzine, tinha falado isso, mas ninguém escutava. Então assim, essas foram as minhas escolhas, mas tem muito mais outras. Qualquer coisa comenta aqui, como você sempre faz. Fala algum que você acha também. Tem gente que fala do primeiro do Motorhead, que também não é. Primeiro do UFO, do UFO, né? Que é estilo diferente. Primeiro do Blue Oyster Cult. Tem vários outros que poderiam entrar nessa de tipo banda que só se deu bem depois e não com o álbum de estreia. Então essas foram as dicas desse RMH em casa, hoje gravando aqui no escritório. E fiquem bem.